Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata de sessão anterior. Boa noite a todos, boa noite quem está presente, boa noite quem acompanha a internet. A ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 17 dias do mês de novembro de 2014, sob a presidência do vereador Jair Breno Sobrinho, havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Jodair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Isbalduino e Pedro Geraldo Novaes Macedo. Senhor presidente, declarou aberta a sessão, provendo as palavras sob a proteção de Deus e deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram lidas as indicações número 114 e 115. Não havendo matéria para o expediente, a palavra ficou livre após o pronunciamento de alguns vereadores. Passou-se para a ordem do dia. E não havendo matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre após o seu uso por diversos vereadores. Encerrou-se a sessão, do que eu, para constar, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida aprovada será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Em votação, favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações 116 e 117. Indicação 116, 2014. De acordo com o que organiza o regimento interno em seu artigo 151 da Casa de Leis, ouvido douto plenário, indica o executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente para que desenvolva atividades relacionadas a campeonatos de dama e tênis a serem realizados no ginásio de esportes em Cão, em nosso município. Justificativo: os praticantes deste tipo de esporte estão reclamando de falta de modalidade que podem ser desenvolvidas naquele espaço. Jair Breno Sobrinho, vereador. Indicação número 117, 2014. Indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente que efetue urgente reparos na lateral da ponte da rua Coronel José Pedro de Lima, no Ribeirão Cambará, e na lateral da tubulação da Avenida João Simão Sola, no Ribeirão Água Limpa, deste município. Justificativa: a erosão danificou completamente a lateral da ponte da tubulação. Está aberta e colocando em risco as pessoas que por lá trafegam. A urgência deste reparo se dá em virtude da demora provoca mais erosão, aumentando a despesa para o seu conserto. Jair Breno Sobrinho, vereador. Encaminha as indicações para o executivo. Solicito ao primeiro secretário a leitura da moção no 004, de autoria do vereador José Pedro. Moção da Praus. O vereador José Pedro Santos, nos termos do artigo 157, seguinte regimento interno dessas casas de lei, vem estrenar a moção a Praus o Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o Brasil no dia 20 de novembro. A data foi escolhida por ser o dia da morte de um grande líder negro, Zumbi dos Palmares, em 1695. É um dia para a reflexão de todos nós, irmãos, caminhando, trilhando os mesmos lugares, lutando pelos mesmos ideais de igualdade, fraternidade, de amor. Dia para lembrar do respeito pelo próximo, banindo qualquer espécie de preconceito. E dia de dar as mãos numa imensa oração, pedir a união de todas as raças em todas as partes do mundo, negros, brancos, amarelos, índios, asiáticos, todos iguais, numa corrente de solidariedade e energia, vencendo barreiras no preconceito das fronteiras, em dia para o movimento, o valor da paz, da verdade, amizade e igualdade, mostrando assim que não existe diferença entre as pessoas, de dia para mostrar a luta de negro pelo seu espaço na sociedade e sua integração, o seu valor, sabedoria, a história de luta e orgulho através dos séculos do início da luta e a vitória, a glória
o Dia da Consciência Negra, dia de bater no peito e lembrar que o caminho foi duro. Hoje é o dia de colher os bons frutos de uma luta que começou há muitos séculos atrás. Dia de libertar o coração da dor. Dia da consciência e entrelaçar as mãos num gesto de carinho e ternura. Dia da doçura, de lembrar que a luta sempre continua, hoje, amanhã e sempre. José Pedro Santos, vereador. Coloca em discussão a moção. Em votação, favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida moção. Não havendo mais matéria a ser deliberada, deixa a palavra livre ao vereador dela que queira fazer o uso. Nenhum vereador que não usa a palavra, passamos na ordem do dia. Também não há matéria a ser deliberada, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer o uso. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero cumprimentar e agradecer a presença da jovem Mariana Carvalho, que se encontra aqui no recinto, que muito nos honra a presença da juventude na sessão de Câmara. Seja bem-vinda e que volte outras vezes aqui. Eu quero fazer um comentário sobre a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida Rural, e que, mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, Itaberá passa a ser pioneira na criação de um novo grupo de famílias a se incorporar no Minha Casa Minha Vida Rural. Na sexta-feira, dia 21, passada, nós assinamos mais 32 contratos, que foi um feito inédito aqui em Itaberá e no país. É o primeiro contrato assinado por famílias que são filhos de assentados, onde eles não têm nenhuma qualificação e não têm nenhum enquadramento, até então, a nível nacional, para receber benefícios, seja do governo estadual ou do governo federal. É o primeiro grupo que assinou esses contratos e que nós vamos estar construindo em 6 agrovilas. Portanto, Itaberá já foi pioneiro no primeiro grupo do Minha Casa Minha Vida Rural, começando com 20 casas em 2007. E agora está sendo pioneiro na construção de construir habitação para filhos de assentados. Foram 3 anos de luta, enfrentando as maiores dificuldades em ambos os setores. Mas depois de 3 anos conseguimos assinar esses 32 contratos, que abriu as portas para que milhares de filhos de assentados possam adquirir a sua casa própria. Esse feito é tão importante, senhores vereadores, que os pais dos filhos de assentados já não conseguem mais trabalhar porque já perderam sua força de trabalho. Então, quem fica para tomar conta do lote e trabalhar são os filhos. Todos nós sabemos que a renda nos assentamentos é uma renda muito baixa e às vezes para algumas famílias até precária. Então é difícil
para um pai conseguir construir a casa dele. Imagine construir a dele e a de um ou mais filhos casados e que ainda agregam a força de trabalho na família. Portanto, esse efeito, ele vem abrir um caminho para que nós mantenhamos os filhos dos assentados no campo e de lá tirando o sustento da família e também fazendo com que a continuidade do trabalho social da reforma agrária seja cada vez mais mostrando que a reforma agrária é uma realidade e que é uma necessidade para a nossa sociedade. Necessidade essa porque nós somos um grupo de famílias que não temos mão de obra qualificada. Essa juventude não teve a oportunidade de estudar. E, portanto, o que eles sabem é cultivar a terra e produzir tudo aquilo que é preciso para abastecer a mesa dos nossos cidadãos. Eu quero dizer da minha alegria, porque ao mesmo tempo que eu estou entregando 188 casas para 188 famílias, contratar 32 famílias aqui é um grande êxito. Estarei na semana que vem contratando mais 20 famílias em Riversul e mais 45 em Coronel Macedo. Devo contratar ainda, até o dia 10, ou máximo 15 de dezembro, 126 contratos, incluindo os municípios vizinhos. Gostaria de estar fazendo o mesmo com o nosso povo das vilas daqui de Itaberá. Infelizmente, as portas não se abrem para que a gente atenda essa população. Há uma estimativa de carência de 1.000 casas para atender a habitação urbana. E lá se foram 6 anos de governo municipal, 4 anos do governo do Walter, 2 anos se passa do governo do Zé Caetano, e nós não conseguimos construir uma casa para nenhuma família que tenha que sair da área de risco, que tenha que melhorar a sua casa e que tenha moradia digna. Infelizmente, os nossos governantes municipais, até o momento, não perceberam a importância e a necessidade de construção de habitação urbana. Para a construção da habitação urbana, senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, é necessário que o prefeito avalize e autorize fazer essa casa. E isso já foi conversado com o prefeito Zé Caetano. E por várias vezes ele negou de dar essa autorização. Então o nosso povo fica privado de ter uma habitação digna. Aqueles que moram em palacete não sabem o que é viver em casebres humildes, que tempo de chuva chove mais dentro da casa do que fora. Então eles não sentem a necessidade e não acham que moradia digna se chama saúde, se chama conforto, se chama ser cidadão. Porque a família que mora numa casa que está em ruínas, ele se sente um cidadão rebaixado, ele tem vergonha da sociedade, e quem deveria estar olhando por esses cidadãos que precisam, até então, o prefeito Walter, na época,
e agora o prefeito Zé Caetano viraram as costas para esse povo. E isso é muito lamentável que isso aconteça no nosso município. É preciso que se faça um trabalho de habitação urbana que não se corrige e se não se resolve em menos de 10 anos. Não é o atual prefeito e nem o próximo prefeito dando continuidade nesse programa que vai resolver o déficit habitacional do município de Itaberá. Senhor vereador, me permita, tem um convênio, acho que do governo federal, que é a Agenda Paulista Família Brasileira, que adquire isso aí. Só o prefeito, eu acho que entrar lá, que consegue família fazer casas urbanas. Então, está acontecendo, senhor vereador, uma reforma em algumas casas. Para mim, eu não me sinto à vontade para dizer isso, mas a gente é obrigado a dizer que eles colocam material nas casas onde tem trinca de quase 10 centímetros, estão tapando esse buraco e fazendo o reboco, dizendo que estão reformando a casa. Casa que não tem condição de fazer a reforma, e sim derrubar e fazer outra. Então vão entregar em alguns lugares um trabalho que não é nem pela metade, é fazendo de conta e gastando e empregando muito mal o dinheiro público. Coisa que era mais simples, fazer um programa municipal de atendimento a essas famílias, mesmo que fizesse 20 casas por ano, mas fizesse residência, moradia, que abrigasse as famílias. Nós estamos chegando no segundo ano de mandato, ao final desse ano. Temos aí uma verba de mais de R$500 milhão, eu ainda não tenho o valor correto, porque ainda não está fechado esse balanço, a ser devolvido ao prefeito municipal. Que se ele tivesse a dignidade de saber a necessidade desse povo e comprasse com esse dinheiro devolvido terreno para abrigar essas famílias que não têm condição de moradia, nesses 4 anos, senhor presidente, já teria abrigado mais de 200 famílias durante o nosso mandato. Mas ele não vai fazer isso, porque não fez com o dinheiro que ele recebeu o ano passado, e com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, ele não vai fazer quando receber essa verba que vai ser devolvida da Câmara. Tem hora que a gente até fica pensando, a Câmara está economizando para quê? E para quem? Sendo que o dinheiro devolvido é exclusivamente a decisão de responsabilidade do senhor prefeito. E aí ele gasta no que ele quiser e como ele quiser. A gente não fica nem sabendo se realmente empregou em obras sociais. Infelizmente, é o que acontece. E nós estamos aqui à mercê do quê? O prefeito, ele fala que não precisa dos vereadores, mas precisa do dinheiro devolvido pelos vereadores. Então não é verdade que ele não precisa dos vereadores. Então é importante ficar registrado aqui de que já perdemos, com a verba devolvida pela Câmara, com a economia feita por esses vereadores, dinheiro suficiente para ter abrigado 100 famílias de sem teto, com moradia precárias. Esperamos que com a devolução desse dinheiro desse ano, com a economia feita por essa Câmara, que o prefeito invista bem esse dinheiro, principalmente nessas famílias que precisam de moradia. Muito obrigado, senhor. A palavra continua livre. Senhor presidente, senhores vereadores, me autorize a falar aqui na minha tribuna. Desde o mandato do Walter,
eu pedia para que eles tomassem uma atitude e forçassem o CDHU a permutar uma área no Jardim Santinês 1, que seria, senhor presidente, aquela primeira rua subindo aqui a Avenida João Simão Sola, a rua da igreja da comunidade lá do Santinês, onde ela tem aproximadamente 22 metros de largura por 330 metros de comprimento, numa rua lajotada, numa rua com rede de esgotos, numa rua com iluminação pública. E o CDHU não é tudo isso que se falam, que não tem acordo, que não tem conversa, que não tem jeito. Tem jeito sim. Falta atitude e vontade política desde já uns 10, 15 anos para cá. Eu não vou pôr a culpa só no Zé, mas como querem imputar essa culpa ao Walter, ao Osni, que não foram brigar com o CDHU e dar uma grota, nem que fosse 3 vezes maior esse tamanho, que desse grota para ser uma área institucional, para que voltasse à municipalidade esse terreno que a municipalidade comprou, aliás, comprado lá pelo saudoso meu pai Zé Barreiro, que comprou 9 alqueires lá em cima para sair Santinês 1, 2 e 3. Trocasse, senhores vereadores, uma área de grota que valesse como área institucional, e a prefeitura, com uma lei que nós íamos aprovar correndo tudo aqui, soltar rojão o dia inteiro aqui na Câmara, dá a possibilidade para a prefeitura vender esses 30 lotes que vai dar nesses 330 metros lineares de comprimento que tem naquela rua, na divisa com o senhor Mariano Fogaça. Eu não sei o preço que essa empresa da Canadá está oferecendo os lotes. Acho em boa hora, acho excelente, acho importante a cidade crescer ordenadamente, só que tenho certeza que ela não vai vender lote a menos de 30 mil. Olha lá, 35 mil um lote. Está bom em relação aos preços que são cobrados de Itaverá, até que está bom. Mas esses lotes, senhores vereadores, a 30 mil reais a prefeitura fizesse um pregão, ela vendia no dia, a 30 mil reais cada um. Quanto que multiplique 33 lotes a 30 mil reais? Quanto que a prefeitura arrecadaria num dia? Num dia vende todos os lotes, a 30 mil reais naquele lugar. 1 milhão de reais. Eu, se fosse prefeito, eu fazia isso e ia brigar com o CDHU por 10 advogados de cima, ia tomar do CDHU aquela área, ia desapropriar qualquer coisa por perto ali, para compensar industrial, a área institucional, área verde. E também todos aqueles lotes que estão nas esquinas da Avenida João Simão Sola, dentro de Santinês 1. É um absurdo. Nós precisamos de lote, precisamos de terra, e outro lote dá que não pode construir aqui, a área verde, a área institucional. Ninguém pode ampliar, não pode fazer nada. Pode ver que todos os terrenos da avenida, do lado que margeia ali, o lado esquerdo subindo a avenida, são outros tantos metros quadrados de terra, que poderia ter ali mais 40 casas naquela vila. E tem também um alqueire aqui na saída de Itararé, aqui, dos 2 que a Câmara autorizou o senhor prefeito comprar, lá atrás, e que já um alqueire foi passado para o lar, sobrou um alqueire. Também, pelo preço que foi pago na época, os 2 alqueires, se vende um alqueire hoje, que tem lá ainda, pelo preço dos 2, então a prefeitura não tem prejuízo. Já vale mais uns 200 mil reais em diante, um alqueire aqui na beira da cidade. Então se faria facilmente aí 1 milhão e 200 mil reais. E vamos procurar terreno aí no canto da cidade, na periferia, e vamos depositar em juízo e desapropriar.
Dá para comprar 20 alqueires na desapropriação com 1.200.000 reais no plano, no dinheiro que são avaliadas essas terras aí marginais da cidade, ao perímetro urbano, dentro do perímetro urbano. Se compraria 20 alqueires de terra. Um alqueire dá 80 lotes limpo, já com rua, com área institucional, com área verde. 24 mil metros dá 80 lotes bonzão de 250 metros. Então, tem que se tocar como empresa. Ela tem recurso, ela tem dinheiro, está passando dificuldade, que todos os municípios estão passando dificuldade, todos os governos estaduais estão passando dificuldade. Porque fundo de participação caiu demais, ICMS é o que sempre foi a verba inferior que os municípios e os estados recebem, hoje está dando de 2-1 no fundo de participação já. Então, daí mais bem que tem que ter credibilidade um município, para se sair bem. E essa criatividade está faltando, mas não é por falta de nós estarmos aqui acomodados. Eu já passei essa ideia para 3 prefeitos para cá, de 2000 para cá, que eu sou vereador e faço indicação, só ver para trás e que deve ter indicação nesse sentido. Não ousaram marcar uma audiência lá com o CDHU para ver dessa possibilidade. E tem 1 milhão na mão, sim, que deles. Estão entendendo o que eu estou dizendo? 1 milhão de reais. Que podia ser desenvolvido na habitação. Na habitação, porque nós temos um déficit hoje de 800 a 1.000 casas, segundo pesquisa, segundo indicadores aqui em Itaberá. O que tem de casa com corredorzinho de 1 metro, 1,5 metro, em casas de fundo de quintal, é absurdo. Itaberá. Daí uma ambulância, alguma coisa para um lixo, como é que vai pegar lá com um corredor de 50 metros de fundo aí por 1 metro de largura? Só entra a bicicleta. Então, eu estou falando isso porque nós já perdemos muito tempo. E está um dinheiro palpável, tenho certeza que o CDHU pode negociar. Tem um terreno lá embaixo que vai fazer divisa, quase, trocar, dar tudo aquela parte de baixo que a Câmara autorizou, o Walter comprado da família Macedo, onde é uma contenção lá de água, um futuro lagoa. Negocia com o CDHU, compra ali, compra esse terreno um pouco do lado ali, porque agora virou festa, negado também querer vender chácara 20, 30, 50 mil reais sem documento nenhum. E é melhor o povo cair nessa aí para tentar pegar uma casa do Serrinha, porque outro jeito de ter casa própria Itaberá não tem, viu, Serrinha? Você é um herói. E eu admiro você nesse trabalho seu. E em outros trabalhos seu também. Você tem aqui um fã. Eu estou avisando. Porque se nós formos no CDHU, nós não vamos nem ser atendidos. Mas não custava o prefeito ir com o advogado, ir com todo o seu staff lá, secretários. Passe naquela rua e pare nessa rua que eu estou falando, que eu não me foge o nome dessa rua. Veja que beleza, está prontinho, calçada de 2 metros de largura. Os lotes estão ali, piquetear e vender, CDHU que vá as favas. Acerte qualquer outra coisa para o CDHU. Permite uma parte, vereador? Permito. Quero agradecer os seus elogios e também a sua participação em defesa daqueles que não têm moradia e também provando que só falta vontade política para poder atender a nossa população. Falta decisão política. Meios tem. Eu achei um absurdo encher de muda de árvore esse local que Vossa Excelência está citando lá no Santinês. E por outro lado, o terreno ali de perto do Lar São Vicente, que está abandonado pela prefeitura. Um terreno que só não foi ocupado por sem teto, porque eu não sei se eles não sabem, senão já era para ter ocupado aquele terreno. Aí a prefeitura ia resolver a situação daquele terreno e das famílias. E por outro lado, eu volto a falar na questão, dá para fazer desses 2 terrenos R$1.200.000.
reais. Com mais 600 mil reais que vai votar da Câmara, dá 1.800.000 reais. Se tiver decisão política e vontade política, nós resolvemos grande parte da necessidade de habitação aqui do nosso município. Obrigado, vereador. Para mim concluir, se fizéssemos uma avaliação pericial na piscina velha, lá que não serve para nada, é um presídio que lá. É um presídio hoje com um muro de 2 metros, 3 metros de altura. Fizesse uma avaliação naquele lote lá, que são 40 metros por 60, ele vale, por baixo do pano, por baixo, bem por baixo, 500 mil reais. Não serve para nada. Não serve para nada. A prefeitura tem dificuldade de manter aquilo, é muito antigo. E ele não aparece por causa daquele muro. Se derrubar aquele muro, vocês vão ver que tamanho de terreno que é ali. Ele pega 3 ruas, o terreno. 3 ruas, centro da cidade. Que por incrível que pareça, nem é da prefeitura, porque ela não tem escritura ainda. Que eu pedi escritura em 2010, quando eu fui secretário, me prometeram os capião em 60 dias, 90 dias, já se passaram, 2010 para 2014, 4 anos e nem os capião não pediram ainda. Por isso que eu estou aqui falando do governo, Walter, e estou falando os 2 anos do mandato Zé, que também não resolveu essa situação. É mais 500 mil perdido que está ali, que piscina, hoje ela tem terreno, ela pode fazer onde ela quiser. E com essas emendas do deputado aí, com esses recursos federais aí, tem recurso para isso também. Tem, não tem, vereador Pedro? Nós não ganhamos mais coisa aqui, porque não tem um terreno. Não só nós, algumas outras cidades que não pensam também. Mas então eu estou concluindo aqui, fechando, que eu não vou fazer nem indicação para isso mais. Eu não vou fazer indicação. Eu quero que alguém que ouça e conte ao prefeito, que eu não estou aqui criticando ele isoladamente, mas 2, 3 prefeitos para trás. E que pedido sempre a gente teve. Para que se fizesse um plano correto para Itaberá, ver onde que a cidade vai crescer. Tem a situação de um empresário que doou lá um alqueire, segundo comentários aí, já está legalizado, um alqueire ali no Trevo, próximo ali à propriedade do Sr. João Eduardo Neto, ali, no Pesqueiro, doou um alqueire onde vai, possivelmente, lá na frente, deva para o judiciário para sair um fórum. Beleza, isso daí vai puxar progresso para lá, é para lá que a cidade tem que ir mesmo. Só que não tem um sonho que vai, porque estão vendendo chácara para todo lado. Daí nós vamos ter que fazer casa lá perto do bairro Tomé, perto do Bernardo, e levar o perímetro urbano de Itaberá até para lá, porque nós estamos cercados já. Não sou contra esses loteamentos, sou favorável, porque gera emprego, tem emprego para pedreiro, para servente, material de construção vende. Só que eu acho que está faltando alguma coisa aí para ser melhor ajeitado isso. Só que tem dinheiro, a prefeitura tem patrimônio, que não é essencial, que ela pode, porque lá em cima esses 33 lotes, voltando a falar, nem que ele consiga do CDHU, 33 lotes, vereador, não vai resolver o problema habitacional de Itaberá. Nessa demanda que nós temos de 700 a 1.000 casas. Mas com 1.200.000, mais 500 ali, 200 para lá, dá para resolver para 20 anos a situação nossa aqui. E só para terminar um exemplo aí, que daí eu vou louvar o Zé Caetano aí. Desde 2000 pedia para o muro do cemitério fosse arrastado até o barranco, que eu fui sozinho por minha conta e medi lá, dava 180 lotes, túmulos. Demorou 10 anos, mas agora, no tempo do Walter, no finalzinho do Walter, ele fez o muro lá e já encheu também. E daqui um ano não tem mais onde ser enterrado nenhum itaberaense, a não ser que se rebente o muro do fundo e tira aqueles barracões de lá. Só que espera a coisa acontecer, espera terminar, espera não ter lugar mais, para depois se resolver o problema. E a habitação, nas pesquisas que saem por aí de candidatos, que são perguntados ao povo qual o maior problema de Itaberá, eu acho, por uma pesquisa que eu vi, não muito recente, há 6 meses atrás, que a habitação estava como maior prioridade, estava na frente da saúde até, e continua. A segurança está em terceiro. Só isso, senhor presidente. A palavra continua livre.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, novos vereadores. Queria usar a palavra livre hoje, presidente, falar da reunião nossa de quarta-feira, com o convite que o departamento do ITESP fez para nós das Agrovila, e fui de vereador representando a Câmara lá. É um encontro que teve na Agrovila 1, e através de denúncia do município sobre a questão da droga, veio uma palestrante lá, Rosiane Aparecido Lima, e o coordenador do Departamento Estadual Política Pública, o Mario Sérgio Sobrinho. E eu fui nessa palestra, presidente, e vi que foi uma palestra muito importante para o município, e eles estão fazendo em quase todos os municípios e convidando prefeitos de todos os municípios participando, e esse encontro foi feito aqui na Agrovila 1, no município de Itapeva. Aí, no seu convite, acho que chegou meio atrasado, é um negócio que foi feito meio em cima da hora, mas vai ter mais programação durante o ano que vem. Na verdade, quem que programou os eventos foi o departamento do ITESP, que junto com o COED, que já faz palestra em quase todos os estados de São Paulo, e fora dos estados também, e resolveu fazer esse encontro dentro do assentamento. E tinha muita gente lá, e foi um encontro muito bom, porque é uma prevenção contra a droga, conversando diretamente com os familiares dentro das escolas. E provavelmente para ano que vem, deve estar vindo para Itaberá também, fazendo essa palestra aqui, essa mulher de São Paulo. Outra coisa, presidente, queria também agradecer aqui, sobre o vereador, não sei se ele me permite, Serrinha, sobre a questão da habitação, também tive no encontro lá da habitação, e queria deixar o agradecimento aqui a respeito a ele, a questão das 32 casas beneficiadas pelo projeto João de Barro. A Agrovila nossa foi beneficiada com 11 casas, 11 ou 12, se não me engano. Então aqui fica o meu agradecimento, porque eu estou lá dentro, e olha, eu esperava que a casa saía, viu? Tinha muita gente que achava que não saía, eu achava que saía, porque aquela casa que já saiu, lá que tem 22 casas do governo, se não me engano, Mário Cova, ninguém esperava aquilo, e a Vossa Excelência conseguiu lá, apoiar 22 casas, que foi pioneira dentro do município também, até que trouxe até o governador lá. Então eu falava para a turma, mas não é possível, filho de assentado, pegar casa, não é fácil. Eu achava que não era fácil, falei, mas viu, vai conseguir. No fim está aí hoje a prova, está lá a família que foi beneficiada das 11, uma delas até que é meu irmão, coitado, mora numa casinha de Costaneira, e está muito contente com o projeto. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Agradeço a Deus e a todos presentes e declaro encerrada a presente sessão. Você volta a risada, não é?